Muito bem. Bom, a primeira ferramenta de IA listada aqui no nosso site é o Pinpoint. O Pinpoint é uma produção do Google, certo? Oficial da empresa, para transcrever vídeo, áudio e para fazer buscas em imagem, textos e áudios. A ideia é que você suba para essa plataforma, ele funciona tipo um drive grandão, documentos que você vai usar para fazer análises ou procurar dados, fontes, informações, coisas que valeriam um destaque ou que têm valor notícia para compor uma notícia, uma reportagem, uma matéria qualquer. No caso, eu tenho alguns exemplos prontos aqui. Assim que você fizer o seu login, a primeira tela que você vai ver é essa. Tem o que ele chama aqui de meu espaço de trabalho, que é onde você faz seus uploads, tá? E você monta o que ele chama de coleções, que nada mais são que as pastas onde você vai jogar os documentos de cada coisa, tá? O normal, eu já vou mostrar para vocês os exemplos de outros jornais aqui. O normal é que você tenha uma organização por tema, né? Que nem a Folha aqui, por exemplo, juntou as doações da Codevasf, né, em 2021 em uma coleção, outra de 2022 em outra coleção e a relação de 2023 numa terceira coleção. Juntei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. No caso, nesse aqui, super teste de funções. Joguei aqui um monte de PDFs e textos em imagens, perdão, fotografias de manifestações contra o presidente Lula e a favor do presidente Bolsonaro, sim, dessas que tiveram aí nos últimos 4 anos. Além disso, joguei alguns textos aleatórios aqui sobre justamente jornalismo web, jornalismo digital. Isso formou uma coleção, ele está me mostrando aqui, de 16 documentos, não é? Escolhidos meio aleatoriamente. E para cada um desses documentos eu posso fazer marcações de etiquetas. Porque aí depois, vamos supor que eu colocasse todas as imagens de uma manifestação aqui, eu conseguiria selecioná-las de maneira mais fácil pela marcação imagens, por exemplo. Então eu poderia vir em todas as imagens e colocar o marcador imagens, né? Para que na hora de conseguir fazer a seleção de todos os outros conteúdos depois, eu conseguiria encontrá-la de maneira mais fácil. Assim que eu jogo todos os documentos aqui, o Pinpoint já faz sem você precisar fazer nada, tá? Só fazendo o upload aqui direto, aqui ó, em adicionar documentos, ou do seu drive ou pelo computador. Assim que você joga ele aqui, ele já faz automaticamente um filtro destacando as pessoas que são mais mencionadas nos documentos e as organizações. Isso é interessante, além de locais, né? Isso é interessante porque é uma análise prévia assim, de coisas que aparecem mais, né, nesse conjunto de documentos que você está analisando. E ele faz isso sem você precisar fazer essa leitura, né, e depois fazer essa contagem, categorização e tudo mais. Então eu consigo ver que no meio de todas as coisas que eu subi aqui, o nome Nelson Traquina, vocês conhecem bem, é o mais citado. Se eu clico no nome de qualquer uma das pessoas, no caso eu cliquei no Nelson Traquina, ele vai me mostrar em quais locais esse nome é mencionado em todos os documentos que eu escolhi. Quando eu clico em um deles, ele ainda me mostra as marcações dos locais onde esse nome é mencionado. E aqui nas setinhas, aqui no canto superior direito, eu consigo navegar pelas menções onde esse nome aparece, sim? E ele é inteligente, entre aspas, no sentido de entender, por exemplo, que essa citação aqui, Traquina, não é o nome todo, Nelson Traquina, mas se refere ao Nelson Traquina. Então ele entendeu a referência da BNT como uma referência ao Nelson Traquina e não qualquer outro Traquina. Então é bem interessante para fazer análises preliminares, né? Aqui eu posso inclusive colocar
procurar os documentos que coincidem duas coisas que eu estou procurando, no caso, o Traquina e, não sei, a Tuchman. Aí ele vai me mostrar os documentos onde as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, sim. A Folha de São Paulo, está aqui no link para vocês, ela usou essa ferramenta para compor duas reportagens, né? Perdão, uma reportagem, e o Correio Brasiliense fez uma outra. A Folha fez o upload aqui de doações da Codevasp, né, que ela recebeu, vocês viram lá no Pinpoint, para chegar nessa manchete. Campanha em doações da Codevasp sob Lula tem briga por máquinas e tratores escondidos. Uma cidade de 15 mil habitantes recebeu equipamentos orçados em 2 milhões e meio e é base eleitoral do deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil. E aqui, né, 4 repórteres que se juntaram para fazer o trabalho. Você tem justamente uma referência à ferramenta Pinpoint na reportagem. Sim, a Folha analisou as doações feitas pelos Codevasp a partir de documentos publicados pela reportagem na ferramenta Pinpoint. Na verdade, tem algumas imprecisões aqui. O documento não foi publicado pela Folha, ele foi feito upload, né, compilado pela Folha na ferramenta Pinpoint. Eram documentos que já estavam públicos por aí e que foram compilados nessa ferramenta, né? Faltou aqui dizer o que exatamente eles fizeram com o Pinpoint. Se você vai lá na ferramenta, e essa é a parte mais legal também desse trabalho aqui na aba de explorar, você vai ver várias coleções de vários outros jornais. Tem aqui, ó, Associated Press, New York Times, né? Esse outro aqui, 15 minutos, né, que se dedica à parte de uma editoria específica. O Correio Brasiliense, Le Figaro, né, um outro aqui do Conectas. Há vários veículos aqui que já estão usando essa aplicação e eles deixam algumas das coleções públicas. A Folha, por exemplo, deixou essas coleções das doações da Codevasp públicas. E aí, se você entra, você consegue usá-las exatamente como se fossem suas. Então, eles colocaram as tarjas para marcar, alguns marcadores, para dizer os estados, não é? Onde foi a doação. E aqui as pessoas mais citadas, né? O Marco Câmara é o nome que mais aparece. A organização, obviamente, é a Codevasp, mas depois tem o Ministério do Desenvolvimento, Serviço Federal de Processamento e os locais que mais aparecem: Brasília, Distrito Federal, a SGAN e a PR, Assessoria Ambiental, né? Que é uma localização ali também. Aqui eles colocaram a descrição da coleção e você consegue navegar exatamente como eles, né? Pelo próprio documento. Se eu clicar em algum dos marcadores aqui, ele vai me mostrar apenas, por exemplo, as doações para a Bahia, né? Porque a reportagem fez esse esforço, né, de marcar todos com esse rótulo. Então eu precisaria marcar um por um? Não, você pode, aqui eu não estou na minha coleção, né, eu não consigo editá-la, mas você consegue atribuir essas marcações por bloco também. Então, não sei, se eu quiser marcar todas as que tem o Nelson Traquina, como teorias do jornalismo, por exemplo, eu venho aqui, seleciono o Nelson Traquina, então já está me mostrando aqui apenas os documentos onde ele é mencionado, seleciono todos em que ele aparece e vou criar aqui um marcador com o rótulo, o nome Teorias do Jornalismo. Sim. Criado, quando eu clicar nesse lugar, ele vai me mostrar todas aquelas, né, que foram marcadas com esse rótulo. Então, aqui a gente tem um exemplo de aplicação do Pinpoint, e aqui no Correio Brasiliense, naquela coleção que aparece lá também, que o jornal deixou pública para a gente consegue ver, eles relacionaram aqui no caso, os documentos da CPI dos atos antidemocráticos, do 8 de janeiro, né? Pegaram atas e documentos da CPI e fizeram um upload dela aqui, separando, né, pelas reuniões ordinárias, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e aí colocando os nomes das pessoas. Isso aqui o Pinpoint faz automaticamente, né?
os nomes mais citados, né? Aqui, inclusive, você consegue aumentar a lista, as organizações que mais aparecem, os locais mais frequentes. Então, para marcar, fazer essa marcação, por exemplo, ele não precisaria montar um a um. Muito simples, você precisaria digitar na busca, aqui pesquisar no documentos, eu consigo pesquisar o que eu quiser dentro desses 151 reunidos aqui, esse termo, reunião ordinária, primeira reunião ordinária, por exemplo. Certamente todas em que isso acontecer, já que são atas de reunião, esse nome vai estar. Então ele vai exibir para mim e eu faço essa marcação em todos eles, selecionando as caixinhas, né? Certo? Ferramenta extraordinária para conseguir fazer análises, não é, de documentos em geral, e ele aceita basicamente qualquer tipo de formato. Vou criar uma nova aqui apenas para que vocês consigam ver o, a criação da pasta, mas ele me mostra os formatos de arquivos que eu consigo subir. Então, áudio, MP3, M4, WAV, SSD, né, vários outros também, FLAC, né, e-mails, né, mensagens de e-mails originais que você baixa direto do Gmail dos servidores, PDFs, imagens em diversas extensões possíveis. E aí que se eu der o mais, ele vai me mostrar todas as coisas que ele recebe, né? Documentos em doc, textos simples, páginas da web, você pode salvar também, tabelas em CSV, imagens e vídeo somente para transcrição de áudio. Se você subir aqui, ele vai transcrever o áudio do vídeo e vai transformar ele em um PDF. Mesma coisa com os áudios. Se você subir áudio, ele vai transformar num PDF e você consegue, olhando as marcações, né, fazer a transcrição desses áudios. Tem uma coisa que é bastante positiva, que também é muito útil, que é a análise de imagens no Pinpoint. É bem interessante porque você consegue, inclusive, fazer buscas por textos. Eu peguei aqui algumas fotos de manifestação, como eu disse para vocês. Abri aqui para vocês darem uma olhada. Foi em setembro de 2021, né, em que o pessoal estava aparentemente muito nervoso com os movimentos políticos daquela época. E aí ele é muito útil para situações como essa, em que você não consegue ter um texto tão legível assim, e dá para você copiar o texto que está escrito nas placas, sim, porque ele faz leitura de visão computacional. Então ele lê as imagens e retira delas os textos. Então, nesse caso, nessa coleção que vocês estão vendo aqui agora, eu não tenho nenhum texto, sim, apenas imagens, ó, em PNG que ele converteu em PDF. No entanto, ele leu o texto de todas as imagens e já faz as análises preliminares aqui para mim, ó. O presidente Jair Bolsonaro é o mais citado, depois Alexandre de Moraes, STF, Google, YouTube, Brasil, América Latina. Sim, tem até menções à Venezuela. Ferramenta fantástica para a gente fazer análises, não é, de grupos específicos de documentos que servem o propósito de elaborar matérias de apuração um pouco mais intrincada.